Olá a todos. Quero desde já agradecer ao Lourenço Seruia a presença dele e ter aceito aqui o nosso convite para estar aqui nesta sessão do Geek Magazine, e também ao Mar Shopping e à FNAC por nos permitirem estar aqui em mais uma destas sessões. Lourenço, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Miguel. E a quem veio e quem está aqui. Olha, queria que nos falasses um bocadinho de ti. Sei que és autor, não é? Viemos todos pelos teus livros e te conhecemos daí, mas também tens uma faceta de ator, que surge um bocadinho antes, isto pelo menos segundo o que a minha pesquisa me disse, e queria que nos falasses um bocadinho sobre ti e sobre estas tuas duas facetas. Então, a vertente de ator aparece um bocadinho antes. Eu, quando acabei o secundário, fui estudar comunicação, porque achava que ia ser jornalista, e ao fim de um ano saí do curso e fui estudar teatro. E portanto a minha formação é em representação. Comecei a trabalhar como ator e numa altura em que fiquei sem trabalho, como acontece a muitos atores, um período muito grande mesmo que fiquei sem trabalho, pensei, por que não aproveitar este tempo livre para começar a escrever. A escrita era o sonho da escrita aparece ainda antes na minha vida, ainda antes do sonho do teatro, e portanto pensei, por que não tentar? Eu achava honestamente que ou nunca ia conseguir escrever um livro, ou que só conseguiria muito mais tarde na minha vida, lá para os 50, 60 anos, portanto ainda teria que viver muita coisa. Mas pronto, curiosamente aos 20 e acho que foi 24, 25, já não sei, que foi quando eu comecei a escrever o livro, nessa altura que estava desempregado, ou seja, de repente chego ao fim e digo, olha, consegui escrever um livro do início ao fim. E portanto, uma coisa muito má da minha vida, que foi essa fase em que estava desempregado, trouxe uma coisa muito boa, que foi ter conseguido escrever o meu primeiro livro. E uma nova oportunidade. Sim, exatamente, sim. E na parte da representação, como é que é trabalhar neste ramo? Acho que todos nós vemos televisão, vemos várias coisas, consumimos vários tipos de conteúdo televisivo. Como é que é estar do outro lado? Então, tem dias maravilhosos. Ser artista eu acho que é a melhor profissão do mundo. Seja ator, os músicos, a escrita, qualquer outra dança, qualquer outra forma de arte, eu acho que são sempre as melhores profissões do mundo. Tem um lado sombra, que é a instabilidade. O mercado, falando especificamente do mercado do teatro e da televisão em Portugal, é um mercado muito pequenino. Nós somos muitos e, portanto, o mercado não nos consegue absorver a todos. E, portanto, passamos, como eu estava a dizer, muitos períodos em que não temos trabalho ou que recebemos mal. Pronto, esse é o lado sombra. O lado maravilhoso é que trabalhamos com a criatividade. E isso é um privilégio. Poderem pagarem-nos para trabalhar com a nossa criatividade, eu acho que é um privilégio. E poder trabalhar para as pessoas, termos uma noção tão concreta do que o nosso trabalho tem feito nas pessoas, a mim eu acho que é muito gratificante e estimula-me muito, motiva-me, e pronto, eu sou muito feliz a escrever, a representar. Pois que, além de representar e usar a tua criatividade nessa área, também a usas agora para os teus livros. Exatamente. Como é que foi quando terminaste assim esse primeiro livro, e nesse período mais conturbado? O que é que pensaste? Além de conseguir escrever um livro, pensaste, isto tem planos para seguir em frente, vamos tentar publicar, ou tiveste aquele síndrome de impostor, isto se calhar não dá em nada? Ao início pensei, não quis agir por impulso, portanto acabei o livro, mostrei à minha família, eles deram as opiniões, eu corrigi algumas coisas, pronto, fiz o meu trabalho de edição, e só passado, eu acho, um ano, mais ou menos, é que eu comecei a contactar editoras, porque sentia que precisava de ter um bocadinho mais até de know-how como é que era o trabalho de uma editora, como é que era o mercado literário em Portugal. E portanto contacto editoras ao fim de um ano, e eu senti honestamente que o livro tinha espaço no mercado. Não estou a dizer que é o melhor livro do mundo, mas é um tipo de policial que não se escreve em Portugal. Aliás, infelizmente há muito poucos escritores portugueses a escrever policiais, e portanto eu achei que havia um gap no mercado, uma frecha, uma oportunidade para este tipo de livro. E houve umas editoras que me disseram o contrário, que não apostavam muito em autores portugueses, que era um risco, sobretudo em policial, porque não havia essa tradição. E eu pensava, pronto, mas temos que começar por algum lado, não é? E pronto, até que depois, isso foi uma história muito longa, mas atalhando, em 2021 sai o meu primeiro livro, publicado pela Cultura Editora.
Pronto. E a Cultura, por acaso, tem estado a fazer um trabalho excepcional na publicação de autores portugueses, que têm lançado aí todos os anos um grande rolo, e acho que é uma grande aposta que eles têm estado a fazer. Escrever policial sempre foi a tua ideia? Quando dizes que há bocadinho disseste que tinhas aquele bichinho de escrever e de que já tinha surgido um bocadinho antes, e já tinhas essa ideia, sempre foi na área do policial ou veio mais algum projeto antes? Foi sempre no policial porque são os livros que eu mais gosto de ler, o tipo de livros que eu mais gosto de ler desde muito miúdo, e portanto eu nem tive que pensar muito quando comecei a escrever, ou antes de começar a escrever, não tive de pensar que género de literária que eu quereria tocar. Foi muito óbvio, a resposta foi muito óbvia que seria um livro policial. E além desta história, começaste mais alguma coisa antes? Ela tomou alguma faceta diferente durante a sua concepção e durante a sua criação, ou sempre foi muito assim dirigida? Foi muito dirigida porque eu faço um planeamento um bocadinho exaustivo antes de começar a escrever. Crio as personagens todas, defino onde é que a história se passa, o que é que acontece em cada capítulo, e portanto a história não foge muito daquilo que eu planeio. Mas também já escrevi poesia, sim, escrevo alguma poesia, mas não quero publicar para já. Acho que é um trabalho tão íntimo que eu ou publicaria com um pseudónimo para não se saber que era eu, que fui eu que o escrevi, ou então não vou publicar de todo porque acho que são recantos muito íntimos. Pronto. Eu acho que a questão da poesia é mesmo essa, até que tiramos mesmo algo cá de dentro quando a escrevemos. Ficamos nus, no mau sentido. É uma exposição diferente. Ler, e falaste um bocadinho sobre ser dos policiais os livros que tu mais consomes. Como é que foi a tua relação com a leitura, até chegares a pôr a caneta no papel e começares a escrever? Eu desde muito miúdo, para aí 6, 7, 8 anos, que os livros são sempre uma companhia, desde aí que são uma companhia muito regular na minha vida. Eu lembro-me que em miúdo, enquanto que se calhar a maior parte dos meus amigos queriam todos receber nos aniversários, sei lá, Action Man, carros e etc, e eu queria sempre receber livros, os presentes que eu pedia eram sempre livros. E hoje em dia, quando me perguntam o que é que eu quero receber no Natal ou aniversário, eu digo sempre, livros. É sempre uma escolha segura. E portanto, os livros têm uma presença diária na minha vida desde essa altura. Confesso que a partir do momento em que comecei a escrever e a publicar, já não consigo, como é que eu ia te explicar isto? Estou sempre com um olho muito crítico a ler qualquer livro, ou seja, estou muito a ver de fora. Acontece mesmo, por exemplo, quando estou a ver séries e filmes. Às vezes desligo-me da história do que é que está a acontecer a pensar como é que eles filmaram isto. A câmara estava aqui, a câmara outra estava ali, e os atores... o que é pena por um lado, porque acho que às vezes não mergulho tanto nas histórias, querem livros, querem séries, por causa disso. Mas pronto, mas continua a ser uma presença diária na minha vida, a leitura, sim. Então isso propriamente pode ser um risco a nível de conseguir aproveitar uma obra, uma história, porque ficas ali muito na parte técnica. Sim, eu às vezes ponho filmes para trás e cenas para trás porque tenho a ver noção, olha, eu não percebi nada do que se passou na cena, só estive a ver como é que estava o áudio ou como é que estava o acting dos atores e não, ou seja, não foquei no conteúdo em si. Faço isso muitas vezes. E com livros também. Voltar atrás de não sei quantos capítulos para me focar outra vez. Então aqui a minha próxima pergunta de se tens alguma obra, algum autor favorito e alguma história que te cative mais, também faz-me sentido perguntar-te se desde o antes e o depois, se existe alguma obra que antes de começares a escrever e de perceberes as nuances todas da escrita, qual é que seria o teu autor e a tua história favorita, e agora no pós, depois de ter percebido todos estes meandros? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. As minhas referências enquanto escritor continuam a ser um bocadinho as mesmas. A Agatha Christie, uma escritora sueca que é a Camilla Läckberg, Robert Brinza, eu gosto muito de outros autores também, mas pronto, estes são os mais importantes. Mas a Camilla Läckberg, que é mesmo uma escritora, eu gosto mesmo muito dos livros dela. Depois de eu ter começado a publicar, a minha opinião mudou um bocadinho. Eu acho que são livros ótimos na mesma, mas acho que ela muitas vezes dá informação a mais. Ou mete coisas nos livros que não são necessárias para a ação. Acho que
a narrativa dilui-se muito para outros caminhos, foge um bocadinho daquilo que eu acho que é a espinha dorsal, mas que é uma consciência que eu não tinha de facto antes de começar a escrever. Mas independentemente disso, continuo a adorar os livros dela, inclusive fui-lhe fazer uma espera ao aeroporto de Lisboa, que ela teve cá há um mês, porque queria mesmo muito conhecê-la, e pronto. Sim, acho que sou um leitor mais exigente também depois de ter começado a publicar, mas acho que faz parte. Mas isso também se calhar tem a ver com a idade. À medida que nós crescemos também vamos ficando mais exigentes com aquilo que consumimos em termos de livros, de séries, filmes. Faz parte. Sim, uma coisa que eu não faria há uns anos era largar um livro a meio, e agora já sou capaz de o fazer. É? Conseguiste? Consegui. E que está muito relacionado com isso, com o facto também de amadurecermos e dizermos, pá, não estou para perder tempo com isto. Claro. Então, se nós fazemos isso com pessoas, com relações, porque é que não devemos fazer com livros? Olha, da parte da escrita, como é que é o teu processo de criação? Sentas-te à secretária, computador à frente? Computador à frente. Do papel e da caneta? Não, eu acho que era muito mais romântica a coisa de escrever à mão, mas poupa-se muito tempo a escrever a computador. Eu faço um planeamento em um Word da história. Tenho um documento para o... É um bocado confuso porque tenho para aí 5 documentos Word abertos ao mesmo tempo, quando estou a escrever. Tenho o das personagens, o do planeamento da história, e depois um detalhado do crime, do homicídio, ou dos homicídios, de que forma é que são cometidos, o porquê, de que forma é que os inspectores percebem como é que o homicídio foi cometido, e depois informação sobre o sítio onde se passa a história. E eu preciso sempre ter esse planeamento antes de começar a escrever. Não planeio, vou-te ser honesto, não planeio 100% do livro. Deixo ali se calhar planeio 70%, 80%, deixo ali uma parte em aberto, porque percebi que há coisas que me surgem durante a escrita propriamente dita. E portanto gosto de deixar assim uns 20% em aberto para perceber também. Há personagens que ganham espaço que no planeamento original não tinham, ganham mais destaque, e portanto é giro também o próprio ser surpreendido durante a escrita com essas coisas. Ver o que é que eles decidem por si, Sim. pelos mesmos. É muito este tipo de livro, e falo mais no primeiro, que era uma casa fechada, estavam lá as 10 pessoas juntas, os familiares, e que alguém morre. Tem muito aquela influência, como disseste, da Agatha Christie, aquele crime do quarto fechado. E todos eles são muito assim, ou seja, nós conhecemos todos os suspeitos à partida. Sim. Isso é propositado, porque o que eu mais que eu gosto em policiais é haver um leque de suspeitos reduzido a ponto de tu conseguires ir, durante a leitura, formulando teorias para cada um. Do que às vezes, sei lá, normalmente quando são, por exemplo, histórias de serial killers, que pode ser numa cidade com milhões de pessoas, pode ser qualquer uma daquelas, não sei, 10 milhões de pessoas, para mim não é tão interessante. Já li alguns livros que não gostei, porque estava o livro inteiro a achar que o assassino era a personagem X, e de repente no último capítulo aparece uma personagem do nada, e essa personagem era o assassino. E pronto, a mim enquanto leitor isso não me estimula tanto, e portanto também enquanto escritor faço o contrário, por ter um leque de suspeitos reduzido, e que eles sejam apresentados logo no início, que não seja de repente no último capítulo aparece o assassino. E defines logo qual é que é o assassino quando começas, ou ele às vezes pode mudar de mãos? Nestes 3 sim. No próximo no que eu estou a escrever agora, a história está-me a fugir para um sítio que eu não tinha planeado, e portanto eu não sei, honestamente, eu planeei, ou seja, já tenho a história toda planeada, já estou a meio da escrita, mas eu acho que é provável que se calhar o assassino mude. Mas se for, é a primeira vez que me vai acontecer, porque com estes 3 estava definido desde o início. Eu acho que é bom quando a história toma conta do escritor. Sim, eu estou de coração aberto e espírito aberto a aceitar isso. E surpreendido também, porque como estes 3 não aconteceu. Mas pronto, é sempre uma primeira vez. Sim, os 3 livros, eles são muito diferentes na sua narrativa, e desde já os parabéns pela escrita, porque sente-se e nota-se uma evolução tremenda do primeiro para o último. O último é de pegar e devorar o Crime da Quinta das Lágrimas. Pelo menos comigo foi assim, não sei se quem leu lá por casa ou por aqui se aconteceu mesmo. E também a parte agora passando para os protagonistas, os inspectores, como é que surgem esta dupla do Bruno e da Diana, que agora mudou um bocadinho? Não vamos revelar muito, pode haver que eu não tenha lido. Eu não tenha lido. Olha, eu tive
tinha uma percepção muito clara quando criei o Bruno, a personagem principal, que era, não queria aquele estereótipo do inspetor da Polícia Judiciária, bronco, duro, agressivo, violento. Quis desconstruir um bocadinho essa imagem, porque acho que não um inspetor, e sobretudo eu acho que sobre os homens há mais essa pressão, um inspetor que tenha sensibilidade, bom senso, capacidade de empatia, é um ótimo inspetor na mesma e consegue fazer o seu trabalho na mesma, e se calhar com muito menos danos colaterais, e portanto quis mostrar essa vertente que não é tão mostrada, eu acho, na ficção, quando se representam inspetores da polícia. Ele obviamente que tem firmeza e tem um lado de rigor que a profissão exige, mas tem um lado de empatia muito grande, que se vê sobretudo quando ele interrogam pessoas, quando faz interrogatórios, na relação com as pessoas, pronto. Eu acho que se nota muito na parte de quando ele levanta a máscara e está com os avós e assim. Por exemplo, sim. Sente-se muito essa parte mais humana, por assim dizer. Sim, foi exatamente isso que eu quis, que não fosse uma personagem que tivesse dimensões, camadas, e que não fosse só aquela coisa muito estanque e muito fechada do durão, de bruto, sem sentimentos, muito frio. Pronto, acho que não seria tão interessante para os livros. O primeiro livro passa-se em Sintra, lá na casa de família. Como é que surge esta inspiração, este lugar remoto? Bem, Sintra, eu acho que provavelmente todos conhecem. Eu acho que Sintra presta-se muito a uma história destas. Tem toda aquela localização, o ser uma encosta, uma serra, até o clima. Eu acho que isso influencia muito a mim, despertou-me muito a imaginação para uma história destas. E aliás, o meu ponto de partida, eu há bocado não disse, mas para a criação das histórias é sempre o local onde a história se passa, e a partir daí, quando eu defino o sítio, é que surgem os personagens e o crime e a motivação. O Algarve está na mira, o Algarve há de aparecer num futuro próximo. Ficamos à espera. Em breve. E portanto, pronto, isso foi sempre o catalisador em todos os livros, o sítio. Entretanto, agora já não me lembro da pergunta, desculpa, mas o que é que era? Era isso, qual é que era a inspiração para o primeiro livro, para a primeira Sintra. história e Pronto, Sintra? E Sintra ou seja, eu queria que estas histórias começassem em Lisboa, e sabia que depois elas iam ir para outros cantos do país. Eu conheço bem Sintra. A casa onde se passa a história é uma casa inventada, não existe na realidade, ou poderá haver casas parecidas, mas a que eu imaginei acho que não existe. E pronto, fui lá obviamente fazer algumas visitas, apesar de conhecer aquilo muito bem, e até, pronto, para perceber um bocadinho melhor o que era na vila, como é que as coisas funcionavam, como é que eram os acessos lá pelas estradas da Serra de Sintra, e eu diverti-me muito a escrever esse livro. Aí a nível de pesquisa, como é que se processa esse trabalho? De ir ao local, ver, pesquisar, falaste também com alguém da Polícia Judiciária para saber os procedimentos? Sim. Eu tenho uma amiga minha que é inspetora da PJ, e um amigo meu que é subcomissário na PSP, e portanto para os primeiros livros falei com eles, e responderam-me a 1001 perguntas, coisas que não estão sequer nos livros, mas que porque acho que não era importante, mas que eu senti que enquanto escritor precisava ter essa informação antes de começar a escrever. E depois apresentaram-me um médico legista que me confirmou muitas dúvidas que eu tinha em relação a autópsias e o estado de composição de cadáveres, coisas assim um bocadinho mais técnicas. Sim. Há coisas que estão na internet, há coisas que não estão na internet, ainda bem, felizmente, mas depois há outras que estão na internet, mas que eu não achei que fossem fontes muito credíveis, e portanto, pronto, precisei mesmo de falar com alguém que está no dia-a-dia concretamente a fazer autópsias, a lidar com cadáveres, e pronto, foram muito generosos todos, porque deram muita informação para tornar a história o mais credível possível. Eu acho que é importante, apesar de ser ficção, haver uma aproximação grande à realidade. Acho que isso liga os leitores à história e dá credibilidade à narrativa. E ainda para mais nos dias de hoje, que temos um acesso fácil à informação e conseguimos ir ver se é mesmo assim, ou há muita coisa que nós já somos influenciados
pelas televisões, pelas séries, pelos filmes, e que chega e que, pá, mas isto acontece de uma maneira num sítio, aqui acontece de outra. Mas achei isso uma ponte interessante, porque estava tudo muito factual, e mesmo a parte mais científica, de coisas que sei. Pois, tu enquanto enfermeira achas de saber ali algumas coisas. Sim. A quem está presente e a quem está lá em casa a ver, queira ir pensando em perguntinhas, pode ir fazendo isso, e nós já lá vamos a ver aqui umas perguntas para o Lourenço. Aqui falamos um bocadinho agora do primeiro. O segundo, passado num teatro, uma audição. Gostei muito desta história, da forma como ela se processa, por ser um sítio tão diferente. O facto de seres ator influenciou isto bastante. Muito. Este, em termos de pesquisa, não me exigiu praticamente nada, porque sentia-me em casa a falar sobre teatro. Este livro foi escrito no segundo confinamento, durante o segundo confinamento, portanto tenho uma relação muito especial com ele. Acho que passámos todos muito mal, obviamente, e tu então, enquanto enfermeira, ainda terá sido ainda mais difícil, mas pronto, a minha grande companhia no segundo confinamento foi a escrita deste livro, e portanto tenho um carinho enorme por ele. Foi uma boia de salvação. E passando-se num teatro, ainda mais especial é porque toda a experiência que eu tinha para trás foi muito aproveitada para este livro. E eu, quando me estreiei como ator, não fazia ideia ainda que ia escrever livros num futuro tão próximo, mas já na altura eu lembro-me de haver muitas ideias que me vinham à cabeça durante os ensaios. O teatro é um sítio onde há muita sombra, há muito jogo de luz e de sombra, e há escuridão, portanto há um número muito grande de hipóteses para histórias policiais, em termos de esconderijo. Sim, há muita, é um ótimo sítio para uma história destas, mais uma vez, eu acho. E as personagens para mim são muito reais, muito reais, e é onde eu noto uma maior diferença em relação à minha escrita. A maturidade da minha escrita é do primeiro para o segundo. Sim, aí nota-se que vê-se claramente, e estou-me a lembrar, não me lembro do nome do personagem, mas o senhor que abria o teatro todos os dias, o Sr. Américo. O Sr. Américo tem ali, vê-se que ele tem algo mais na vida do que apenas o teatro, mas vive muito para aquilo. Muito. E tanto que sofre bastante com os acontecimentos que lá se dão. E eu brinquei muito também com as superstições, porque os atores são muito supersticiosos, mas muito. Há um número sem fim de superstições, agora não me lembro de todas, mas não se pode dizer a palavra azar, não se pode. Há atores que não gostam de dizer a palavra azar dentro de um teatro, porque dizem que dá azar. Quando o guião, durante os ensaios, se o guião cair ao chão, tens que apanhar com a mão direita, e dizem que dá sorte se o guião cair ao chão durante os ensaios. Se o ensaio geral correr mal, significa que a estreia vai correr muito bem. Pronto, isto são os exemplos, há muitos mais, mas os atores são mesmo pessoas muito supersticiosas. Entrar em palco sempre com o pé direito, enfim, muitas. Era uma coisa que eu ia te perguntar, era isso, sobre as superstições e sobre esta maldição. Peço desculpa. A nível de que tenhas conhecimento neste ramo, existe alguma... Esta peça que eles representam aqui, eles dizem que está amaldiçoada e que há esta maldição sobre a peça. Existe alguma em Portugal que tenha assim a mesma fama? Há uma, não é portuguesa, é uma do Shakespeare, que é o Macbeth, que há a teoria, há a crença de que há ali qualquer coisa com aquela peça. Cá em Portugal, quando o Teatro Dona Maria, em Lisboa, ardeu há muitos anos, há 60 anos, uma coisa assim, e foi durante a representação do Macbeth. E depois há mais histórias associadas a esta peça, histórias assim trágicas. Não sei, acho que nenhuma tem uma morte como no meu, mas pronto, umas coisas assim que dá que pensar, que tu ficas a pensar, mas será que é coincidência? Um bocado estranho se for coincidência. Por acaso não tinha conhecimento, e já acho que quando chegar a casa vou fazer uma pesquisa sobre isso. Perguntas? Alguém tem? Aí pelo digital, nada. Está ali uma... Por aqui. Vamos lá. Boa tarde, já agora. Boa tarde. Primeiro que tudo, fico contente de ver crime escrito em português. Eu descobri-o há muito pouco tempo, ainda não li nenhum, ainda vou ler.
Estou a ler também outro conterrâneo do crime, o o Bruno Franco. O Bruno Franco, sim. Descobri os dois nomes na Feira do Livro este ano, não estava à espera, fico muito contente, sim. E a pergunta que eu tenho, eu não sei se algum deles tem isso na história ou não, mas o quão difícil acha que seria escrever um crime em que um dos investigadores era efetivamente o homicida? Já o fizeram. A Agatha Christie já o fez. Já me passou pela cabeça, confesso. Se acontecer, se calhar não devia dizer isto, mas se acontecer, não, isto posso dizer, se acontecer nunca será o inspetor principal. Sim, neste caso... Mas confesso que já me passou pela cabeça, porque lá está, normalmente o leitor não está, nunca é uma hipótese muito óbvia pensar se será que um dos inspectores está envolvido, de alguma maneira, e portanto era sempre um recurso bom para poder surpreender os leitores. Pois. E obviamente que se for um inspetor estando dentro da Polícia Judiciária terá acesso a informação e a meios para poder dificultar a investigação, esconder provas e portanto está numa posição privilegiada para encobrir um crime. Pois eu perguntei porque eu gostava de escrever eventualmente, não tenho muito jeito para desenvolver a trama, infelizmente, mas também a minha ideia era essa. Ele seria um dos... da equipa forense, basicamente. Daí a facilidade em esconder provas, mudar as coisas. Não sim. Era um dos principais, neste caso um dos inspectores, mas fico com essa questão, o quão fácil ou difícil seria, e de modo a que o leitor não entendesse logo, que fosse mesmo um plot twist, no fim ficares, como é que é possível se ele teve este tempo todo aqui na linha da frente? É um jogo difícil. Não é? Mas não é impossível, ou seja, eu acho que não é impossível. É uma solução super válida e já a ter acontecido na realidade, de certeza. Infelizmente. Mas trabalha nisso, sim. Tu como é que te chamas? Bianca? Olá, eu tenho uma pergunta. Qual dos 3 livros foi o mais difícil de escrever? Houve algum que faltou inspiração ou qual deles? A inspiração não faltou. O que falta, eu acho que honestamente o mais difícil está a ser o que eu estou a escrever agora. Está a ser mesmo muito difícil. Mas destes 3, eu diria se calhar o primeiro. O primeiro pela falta de prática. E porque eu estava desempregado, como eu estava a dizer na altura, e portanto a minha autoestima não estava num sítio maravilhoso, e portanto eu questionava muito daquilo que escrevia. E pronto, e foi difícil, houve alturas em que não sabia o que é que havia de fazer com a história, como ninguém sabia que eu estava a escrever, também não conseguia pedir ajuda a ninguém, e portanto foi um processo que foi bastante difícil, mas depois também muito recompensador quando cheguei ao fim, muito gratificante por ter conseguido fazê-lo sozinho. Mas eu acho que sim, acho que o primeiro foi o mais difícil. Sim, o primeiro. Obrigada. Mais alguém? Olá, tudo bem? Queria te perguntar uma dúvida que eu tenho, porque o policial teu que ali, o A Quinta das Lágrimas, gostei mesmo, está mesmo bom, e é aquele policial clássico, a Agatha Christie, mesmo tudo direitinho, e gostei mesmo de o ler. Nunca te passou pela cabeça uma coisa que muitas vezes o Stephen King faz, que é meter o sobrenatural e arruinar tudo? Achei que tu exportasse um que me tinha passado pela cabeça cometer um crime. Não. Isso, não, por acaso não. Olha, o sobrenatural, eu nunca me passou pela cabeça, e eu, num policial, eu acho que retirava um bocadinho a magia. A magia não é bem esta palavra, mas pronto, porque eu acho que o interessante no policial é apresentares uma coisa que parece impossível e que se calhar tu pensas, bem, isto só com magia é que alguém teria conseguido cometer este crime, e de repente tu mostras racionalmente que não foi por um ato de magia, um ato sobrenatural, foi uma coisa muito concreta. Mas achas que esse é um recurso que muitas vezes os escritores recorrem, passando a repetição por facilitismo ou... No Talvez. caso do Stephen King, às vezes estou a ler Stephen King e estou a pensar, eu não quero que venha agora aí o monstro das trevas, não quero, eu quero que isto seja... E depois lá vem o monstro das trevas e pronto, é mais um... Sim, eu acho que
Quer dizer, eu não sei, não estou na cabeça do Stephen King, mas eu acho que para mim seria um recurso fácil e eu, portanto, não quereria recorrer a ele. Eu acho que num livro de fantasia sobrenatural tu podes ter mistério, podes ter uma intriga, podes ter uma coisa, um mistério por explicar e por resolver, mas não sei, a mim tira um bocado do fascínio por alguém que cometeu um crime não por ordem sobrenatural, mas porque premeditou. Alguma pergunta lá em casa? Não? Olha, voltando agora aqui à ação dos livros. Do segundo para o terceiro livro temos a passagem do Bruno para Coimbra. E vemos este crime a acontecer em Coimbra. Vamos lá ficar ainda durante algum tempo ou vamos voltar a Lisboa? O meu editor não gosta que eu responda a isto, mas eu respondo a mesma. Então, o próximo livro vai manter-se no distrito de Coimbra, sim. Num sítio incrível. Portugal está cheio de sítios incríveis, felizmente. Num sítio muito, muito... Há pessoas que se calhar não o conhecem, mas é um sítio muito pitoresco, é um sítio espetacular, pronto. Eu hei de ir lá agora ainda no verão outra vez, antes de o entregar à editora. E depois, só posso dizer que os próximos vão continuar lá por cima, lá para o norte. E pronto, vou ficar por aqui para não revelar assim muito mais coisas. Mas sim, mas depois eventualmente, depois dessa passagem pelo norte, o Algarve vai ter palco. Ok. Quanto também dos teus livros e da tua história é um roteiro por Portugal e pelos nossos melhores sítios? Muito, porque como eu te disse, os sítios, o local da ação é o ponto de partida para mim na criação da história, e portanto os sítios são quase uma personagem dos livros. E Portugal eu acho que tem sítios tão espetaculares, tão incríveis que a mim despertam-me e inspiram-me a criar histórias lá. E é tão rico, temos serra, temos praia, temos campo, temos montanha, temos cidade antiga, temos cidade mais moderna, temos um número sem fim de possibilidades, e eu quero aproveitá-las o máximo possível. Ana Maria Magalhães e Isabel Sada também já o fazem há muitos anos com a coleção delas, e eu acho que se calhar é capaz disso, porque eu lia muito os livros dela em miúdo, delas. Eu acho que isso pode ter despertado também a minha vontade de passar as histórias em sítios muito diferentes de Portugal, ou aproveitar a diversidade de Portugal e viajar através dos livros, e pronto, e mostrar a sítios. Há muita gente que também não sabia o que era a Quinta das Lágrimas, ou não sabiam que era em Coimbra, não sabiam que estava associado à história de Pedro e Inês, e portanto se também puder dar a conhecer alguns sítios do país com os meus livros, fico super feliz. Pronto. Acho que é uma boa forma de conhecermos o país, de viajarmos sem sair do lugar, que é o objetivo também do livro. Disseste já que temos o terceiro em produção, que já está... O quarto em produção, e que está quase. Eu quero entregar no final deste mês, para poder vir de férias já com ele. Aliás, desculpa, quero acabar a primeira versão do livro agora no fim do mês, que é para vir de férias com ele já escrito, e depois quando voltar fazer a edição final e entregar. E vai ser publicado no início de 2024. Ficamos à espera para ler. A nível de história, tens alguma noção quantos livros pensas produzir, ou vamos ao sabor do vento? É assim, vamos um bocadinho ao sabor do vento, se bem que eu tenho idealizadas para esta série pelo menos 8 ou 9. E honestamente acho que poderão ir para bastantes mais. Mas acho também que me irá apetecer daqui a uns tempos escrever um que seja como os ingleses dizem, um stand-alone, que não tenha esta personagem principal, e pronto, que acho que me dará também mais liberdade. Se calhar não tenho que estar tão agarrado a esta fórmula, e permitir-me a explorar outro tipo de personagens. Portanto, isso é provável que aconteça também. A nível de fórmula, mantendo o policial? Sim. Também é provável que eu, se calhar,
me apetece fazer uma pausa deste género daqui a uns anos e escrever outra coisa, se calhar talvez um romance contemporâneo, qualquer coisa que reflita as relações, por exemplo, as relações no século XXI, as relações amorosas, os novos tipos de relação que se vivem hoje em dia. É uma temática que me interessa muito, portanto pode ser que, se eu me fartar um bocadinho do policial, que depois vá para esse lado. E acho que ainda ia perguntar aqui se havia alguma revelação sobre o quarto livro que nos pudesses dar, mas já ficámos a saber, acho que... Já disse muita coisa, já disse que ele se passa no distrito de Coimbra, um sítio pitoresco, nem toda a gente sítio pitoresco, e já estou a dizer muita coisa. Tens uma pergunta? Então vou passar. Olá, Lourenço. Se não me puderes responder, pisca só os olhos uma vez, ou duas para... Uma para sim, duas para não. É Piódon, o local pitoresco? Não confirmo nem desminto. Ok. Sei lá, porque a tua descrição só pensa em Piódon. A segunda era... Atenção, conta full transparency, não li nenhum dos livros. Mas imagino que o da Quinta das Lágrimas seja que tenha tido necessidade de maior pesquisa. A minha questão é exatamente essa. Quantas horas de pesquisa é que terás atribuído, ou seja, no contexto sociocultural, apesar de saber que é atual, que a trama se passa atualmente, em termos de contexto histórico, quantas horas, faz ideia, quantas horas terás atribuído a essa pesquisa? Foram algumas. Eu confesso que eu não mergulhei muito na história do Pedro e Inês porque não era um romance histórico e eu não queria retratar a relação, o que terá sido a relação deles. Mas quis obviamente ter uma referência a isso. Agora, onde eu gastei mais tempo de facto foi nas deslocações, em termos de pesquisa, foi as deslocações a Coimbra. Eu já conhecia a Quinta das Lágrimas, tinha ido lá há uns anos com os meus pais, mas senti que precisava de lá ir com outros olhos. E portanto fui lá 3 vezes durante a escrita e pronto. Andei para cima e para baixo por aqueles jardins de dia à noite, por dentro do hotel, falei com o diretor do hotel, inclusive, que me respondeu uma série de coisas sobre o funcionamento. Lá está, mais uma vez eu queria, apesar de ser ficção, eu quis que aquilo houvesse uma aproximação grande à realidade, para tornar a história também mais verosímil e pronto, mas respondendo à tua pergunta, em termos de pesquisa sobre Pedro e Inês, não foi muito... Não, mesmo sobre o local também, porque há imensa coisa associada à Quinta das Lágrimas. Sim, muito misticismo também. E há historiadores que dizem que Inês de Castro não morreu lá, na fonte, que morreu no Mosteiro de Santa Clara. Ou no de Alcobaça. Pronto, que dizem que ela não morreu na Fonte das Lágrimas, como outros historiadores dizem. Eu prefiro acreditar que ela morreu lá, acho que é mais simbólico. Mas sim, eu acho que em termos de pesquisa foi de facto este da Quinta das Lágrimas que me tomou mais tempo. Posso fazer mais uma rapidamente? Então, porquê a Quinta das Lágrimas? Foi uma escolha tua ou uma proposta editorial, tal como os próximos? Foi uma coisa muito impulsiva e intuitiva. Pela maneira como o segundo livro acaba, havia a possibilidade das histórias fugirem de Lisboa e irem para outro sítio. E eu pensei, ok, então vamos sair de Lisboa. E para onde? E de repente, quase a seguir a eu me perguntar isto, aparece a Quinta das Lágrimas. Ou seja, pareceu-me uma coisa acertada. E quando estava a ir para lá, da primeira vez, quando estava no comboio, na primeira visita, lembro-me de estar a ter uma certeza que fazia todo o sentido a história ser lá e que a minha intuição, pronto, que estava certa. Que fazia todo o sentido a história passar-se lá. E aqui mais uma pergunta. Enquanto escritor, qual é que é a facilidade ou dificuldade de chegares a uma instituição, seja a Polícia Judiciária ou o Hotel da Quinta das Lágrimas, e dizer, olha, sou escritor, estou a escrever um livro sobre isto, preciso que me deem alguma informação? As pessoas são abertas a isso? Há ali algum... Sim, a PJ não, por acaso, ou seja, eu acabei depois por falar com a minha amiga e com os meus amigos da PJ e da PSP, mas eu primeiro tentei contactar diretamente a própria Polícia Judiciária, que me responderam que não poderiam, por e-mail, e não poderiam responder ali às minhas questões, porque sob forma de comprometerem o trabalho deles, e eu percebi, compreendi, e então fui falar com a Carolina e o Miguel, e eles obviamente não puseram barreiras às minhas perguntas, responderam a tudo. A Quinta das Lágrimas também acolheram com muito entusiasmo a minha ideia. O diretor respondeu-me a tudo que eu lhe perguntei, tudo que eu quis saber ele respondeu-me, inclusive deu-me a planta que está no início do livro, a planta do hotel, foram eles que me enviaram, portanto é decalcado da planta de segurança, de segurança.
E portanto mostraram-se super disponíveis. Eu acho que as minhas perguntas foram tão específicas que eles se calhar poderão ter achado ao início que eu estava a tentar arranjar uma maneira de furar a segurança e assaltar o hotel, porque fiz perguntas mesmo muito específicas, mas pronto, eles foram muito disponíveis e responderam-me a tudo, e portanto foi muito fácil também para mim depois escrever o livro por causa disso. Qual é que foi a reação deles depois de... Olha, na verdade, eu ainda não tive nenhum feedback da parte deles, não sei se é bom ou se é mau, mas eles têm uns livros, ou seja, o diretor, tanto o diretor como os donos da Quinta, mas o feedback não chegou ainda. Não sei se perdeu entre Coimbra e Lisboa, alguns no caminho, mas não sei. Eles, pelo menos a ideia de início, eles adoraram. Portanto, mas não sei. Certamente vai ser uma leitura agora para o verão. Espero que sim. Eu estou satisfeito com o resultado final, a editora também e as pessoas também, o que me têm dito. O feedback tem sido muito positivo, portanto, eu acho que isso é o mais importante. Sim, dos três foi o que mais gostei. Por isso, não generalizando, eu acho que este é mesmo daqueles de consumo rápido e que nós não queremos largar até descobrirmos o mistério. Se bem que houve muitas teorias que formulei na altura, algumas fui partilhando contigo e que não se revelaram. Ainda pensei que houvesse ali um plot twist no fim, ali com uma certa personagem, mas também não aconteceu. E pronto, aqui da minha parte está. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu só tenho curiosidade em perceber quão específicas foram as perguntas que fizeste ao diretor do hotel. Tens um ou dois exemplos? Por exemplo, tipo rondas? Sim, câmaras de vigilância, onde é que estavam, segurança, se eles têm segurança, e têm segurança, a que horas é que o segurança está lá. Quem quiser saber, a segurança só está lá à noite, durante o dia não há seguranças. Mas pronto, fui a este ponto. As entradas e saídas do staff, se havia câmaras de vigilância nas entradas da Quinta, quantas entradas é que havia, se já tinha havido histórias assim mais caricatas com hóspedes, pedidos mais caricatos com hóspedes, e alguns eu não posso dizer. E até porque ele disse, eu só lhe conto se me prometer que isto não entra no livro, e eu, está bem, mas se calhar eles ouviram. Mas pronto, mas foram específicas a este ponto, sim. E os horários dos funcionários, que horas é que eram os turnos, quando é que tocavam de turno, e por aí. Mais alguma pergunta? Só uma última, Lourenço. Acho que é um desafio. Imagina que acontecia aqui agora um crime. Nós estamos em uns 15, não é? Por aí. Qual é que era o título e quem é que era o primeiro suspeito? Ei, caraças. O título? Meu Deus. Olha, eu diria que se calhar a vítima seria ou eu ou o Miguel. Acho que era interessante ser à vista de todos. Ou se calhar os dois, as vítimas seríamos os dois, e assim de repente poderia ter sido alguém que queria matar só um de nós, mas para disfarçar matava os dois, para não se perceber qual é que seria o alvo verdadeiro. Poderia ser se calhar um dardo que alguém separava dali, ou não sei. O título, não sei, mas poderia ser Morte a Dobrar, por exemplo. E pronto, está aqui a ideia, se alguém quiser pegar e escrever, força. Eu acho que para as próximas vezes vou trazer a minha própria água. Lá em casa. Não. Então pronto. Da minha parte está. Acho que mais tempo ficássemos aqui, mais perguntas haveriam e mais desenvolveríamos aqui tudo. E tentaríamos também tirar mais dos próximos livros. Quero-te agradecer bastante. Parece. Obrigado pelo convite, gostei muito. Ter estado cá, agradecer também a quem nos esteve aqui a acompanhar durante esta sessão e lá em casa também pelo online, e agradecer mais uma vez ao Mar Shopping e à FNAC por esta oportunidade de estarmos aqui a mais um Geek Magazine. Obrigado a todos e boas férias, para quem está de férias.